Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, Prof. Everton aqui mais uma vez. Bom pessoal, esse vídeo que eu vou fazer hoje, ele tem um intuito de explicativo. Na verdade é para explicar sobre qual é a questão por trás dessa tempestade que parece que nunca termina no Oriente Médio. Estão sempre entrando em guerra, Israel está sempre invadindo o Líbano, o Irã atacando Israel. Então é muita coisa acontecendo e a maioria das pessoas não entendem. Então, assim, ó, eu vou tentar explicar de um modo bem rápido, prático, para a galera começar a entender o porquê que acontece isso. Pessoal, assim, ó, a região onde hoje fica o Estado de Israel, tá? O país Israel, ele antes de ser Israel, aquela região ali, na verdade, ela se chama Palestina, tá? Ela fica no levante do Oriente Médio ali, que faz costa com o Mediterrâneo, com o mar Mediterrâneo. O que acontece, galera? Ali, antes de existir o Estado de Israel, era um território, o território da Palestina, tá? Esse território da Palestina, lá por volta de 1800 e antes de 1800, a partir de 1800 não, a partir de 1650, 1700, aquele território ali, ele é o território do Império Otomano, galera, tá? Ele é um território do Império Otomano, tá? E aquele território, ele é quem reside nesse território nessa época ali de 1650, 1700 até 1918, quem reside ali? Predominantemente são muçulmanos, tá? Muçulmanos palestinos, que estão na Palestina, na região da Palestina, e alguns judeus, tá? Daí vocês vão me perguntar, tá, mas de onde é que saiu, professor? Por que os judeus foram para ali e montaram o Estado? Pessoal, os judeus eles moravam antes, tá? Antes dessa data ali. Porém, entretanto, com a expansão do Islã, a formação do Império Otomano, começa-se muitas perseguições aos judeus que residiam na Palestina. Então os judeus, a grande maioria, se espalhou pelo mundo, se espalhou principalmente pela Europa, Alemanha, Rússia, França e outras regiões. A questão toda é que a partir do século XIX, tá? Ali por volta de 1800, meados de 1800, começa-se uma perseguição muito grande contra os judeus na Europa, tá? Principalmente na Alemanha czarista, quer dizer, na Rússia czarista e na Alemanha. Não deixava, a Alemanha também era o império, né? Era o segundo Reich do Kaiser. Começa-se uma perseguição muito grande. Então esses judeus europeus, eles começam a migrar de volta para a Palestina, tá? Ainda como Império Otomano, e eles começam a comprar terrenos ali, isso a partir de 1880. Começa uma grande leva de judeus comprando terrenos ali. 1890 também começa uma grande uma grande migração de judeus também comprando terrenos ali na Palestina, comprando terrenos de mercadores e da nobreza que morava em Beirute e em Damasco, comprando aqueles terrenos ali aonde viviam pessoas, né? Viviam na sua maioria muçulmanos palestinos. Então os judeus começam a requerer, né? Que esse que o senhor está falando, isso é um movimento sionista, tá, galera? Eles começam a requerer esses terrenos que eles compram para montar os seus kibbutz. Entretanto, galera, nesse movimento de histórico que o senhor está explicando, ele começa a acontecer guerras. E essas guerras, uma delas é a Primeira Guerra Mundial, aonde o Império Otomano perde, juntamente com a Alemanha, com a Áustria-Hungria. Ele perde, e quem fica dona dessa região da Palestina é a Inglaterra. A Inglaterra fica dona, porque ela é uma das vencedoras da Primeira Guerra Mundial, juntamente com a França, Estados Unidos. Ela fica detentora desse território que era antes do Império Otomano, que o senhor explicou. Porém, passa-se o tempo, esse movimento sionista continua, essa migração de judeus continua, mas, digamos, em pequena medida até então. Acontece a Segunda Guerra Mundial, tá, galera? Na Segunda Guerra Mundial,
não precisamos explicar que acontece o Holocausto, 6 milhões de pessoas mortas, 6 milhões de judeus, fora o restante de outras pessoas, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha nazista, os estados vencedores, Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética, eles vão formar o quê? A ONU, a Organização das Nações Unidas. Essa Organização das Nações Unidas, ela